Se nós voltarmos os olhos para o horizonte do período arcaico grego, entre os séculos 8 e 6 a.C., percebemos que Homero e Hesíodo não eram meros contadores de histórias infantis ou poetas de entretenimento. Eles exerciam, na verdade, uma função estritamente análoga à dos profetas bíblicos no antigo Israel. A linguagem mitopoética, essa fusão íntima entre a narrativa mítica e a estrutura poética, não servia para distrair, mas para ordenar o caos do real. O mito, portanto, era a lente pelo qual o homem grego enxergava o mundo, organizando o tempo, a moral e as forças da natureza. E o motor que impulsionava toda essa engenharia poética era fundamentalmente o medo. Muitas vezes nossa visão moderna e romantizada da antiguidade clássica nos faz crer que a devoção grega nascia de uma admiração sublime pela beleza dos habitantes do Olimpo. A realidade histórica é muito mais sombria. Os sacrifícios de hecatombes de bois, as libações de vinhos e as oferendas mais caras não eram atos de amor devocional, mas tentativas urgentes de conter a iminente violência divina. Sacrificava-se para apaziguar a ira dos deuses, para que a peste, a tempestade ou a espada do inimigo não varressem as cidades-estados do mapa. Viver em Atenas, Esparta ou Corinto significava experimentar uma constante instabilidade política e cósmica. Essas pequenas cidades-estados, independentes, guerreavam entre si sob a sombra de um céu temperamental. Havia uma angústia cósmica latente, a percepção constante de que a ordem natural era frágil e que, ao menor deslize ritual ou moral do homem, o cosmos se desalinharia, trazendo a destruição total. Nos dias de hoje, tornou-se comum encontrar leitores casuais da filosofia do século XIX que, após folhear algumas páginas de Friedrich Nietzsche, apressam-se em declarar que a culpa é uma invenção artificial, uma engenharia social criada pela moral judaico-cristã para subjugar a força humana. O alvo preferido dessa crítica costuma ser o apóstolo Paulo, apontado como grande arquiteto da neurose ocidental. No entanto, o estudo rigoroso da literatura clássica desfaz essa tese sem qualquer dificuldade. Séculos antes de qualquer influência cristã, ou mesmo na consolidação do monoteísmo no Ocidente, a grande épica grega já estava profundamente imersa nas noções de culpa, de dívida e na busca desesperada por purificação e expiação. Na Odisseia de Homero, por exemplo, os marinheiros de Odisseu sofrem e morrem não apenas por infortúnio físico, mas por cometerem sacrilégio ao devorar as vacas do sol Hélio. A tragédia grega clássica de Ésquilo a Sófocles gira inteiramente em torno do conceito de miasma, a mancha espiritual da culpa que contamina não apenas o indivíduo que cometeu o crime, mas toda a terra e as gerações futuras. O culpado atrai sobre si e sobre sua comunidade uma quebra na harmonia do universo, que exige uma reparação violenta ou sacrificial para que a ordem seja restaurada. A necessidade de reparar a relação com o transcendente, de limpar a mancha do erro e pagar a dívida contraída com as potências invisíveis não é uma importação teológica tardia. Quando Paulo de Tarso escreve sua famosa passagem na Epístola aos Romanos, descrevendo uma humanidade consciente de sua fratura interna e de sua culpa diante do Criador, ele não está inventando uma categoria psicológica nova para manipular seus leitores. Ele está, com extraordinária precisão, mapeando uma herança universal. Em todas as geografias e épocas, o ser humano convive com a incômoda percepção de que algo em sua própria constituição está profundamente desalinhado, como se estivesse em débito perpétuo com uma realidade invisível que nos gerou. Com o passar do tempo, as respostas oferecidas pelas narrativas mitopoéticas começaram a perder força explícita diante das novas exigências da inteligência humana. Entre as colônias da Jônia e da Magna Grécia, opera-se aquilo que os historiadores chamam de a grande passagem do mito ao logos. O pensamento grego rompe com a arbitrariedade dos deuses antropomórficos para buscar um princípio racional, inteligível e universal que governa e sustenta toda a realidade visível. Essa busca pelo princípio ordenador assumiu diferentes roupagens ao longo das gerações de filósofos. Para Sócrates, por exemplo, essa dimensão racional e moral assumia a forma quase íntima de seu daimonion, longe de ser um demônio no sentido que o termo adquiriu posteriormente. O daimonion socrático era uma voz interior de advertência, uma consciência moral aguda que impedia o filósofo de cometer atos contrários à virtude e à verdade, guiando sua atividade dialética. Platão eleva essa busca ao patamar metafísico supremo. Ele propõe a existência do sumo bem, a ideia suprema que brilha no topo do mundo inteligível. O sumo bem é a fonte de toda a verdade, beleza e justiça, servindo de sol para a inteligência humana. Séculos mais tarde, o filósofo neoplatônico Plotino levaria essa abstração ao limite ao formular a doutrina do uno, o princípio indizível, absolutamente transcendente, do qual toda a realidade
emana como a luz emana do sol, mas que permanece totalmente intocado e indiferente ao mundo físico. Por outro lado, Aristóteles propõe um modelo rigorosamente cosmológico. Ele observa o movimento constante do universo e deduz que deve haver um ponto de partida para toda essa engrenagem. Surge assim o conceito do primeiro motor imóvel, a causa primeira que atrai todas as coisas para si, gerando movimento, mas que permanece ela mesmo imóvel e imutável. Embora essas construções teóricas fossem de um brilho intelectual inegável, elas carregavam uma limitação existencial devastadora. Esse logos era frio, impessoal e estritamente abstrato. O motor imóvel de Aristóteles não conhece o mundo e não se importa com ele. Ele pensa apenas sobre si mesmo, pois pensar em qualquer coisa inferior a ele diminuiria sua perfeição. O Uno de Plotino está tão distante que sequer possui consciência da existência humana. Essa era uma equação matemática perfeita, um monumento da inteligência metafísica, mas que se mostrava incapaz de abraçar o sofrimento, de acolher a lágrima e de resolver a profunda angústia moral do indivíduo. A filosofia explicou o funcionamento das engrenagens cósmicas, mas deixou o homem grego órfão, ainda esmagado pela sua própria culpa e buscando na escuridão por um salvador. É diante desse imenso vazio existencial e filosófico que a abertura do Evangelho de João, escrita em Éfeso no final do primeiro século, ergue-se como um dos momentos mais revolucionários da história do pensamento ocidental. João escreve em grego, dirigindo-se a um mundo profundamente helenizado que respira as categorias conceituais de Platão, de Aristóteles e dos estoicos. Ele não inicia sua narrativa ignorando ou rejeitando o esforço intelectual da filosofia grega. Ao contrário, ele se apropria de seu termo mais precioso. Ele escreve: no princípio era o Logos. Naquele instante, qualquer leitor de formação clássica em Éfeso, Atenas ou Alexandria saberia exatamente do que se tratava. O texto se referia ao princípio ordenador do cosmos, a razão que sustenta as galáxias e a inteligência invisível que os filósofos tentavam decifrar há séculos. João concorda com a filosofia. O universo não é um fruto do acaso, ele tem um fundamento racional. Mas, logo em seguida, João realiza o movimento mais impensável e escandaloso para a mente clássica. Ele declara que o Logos não é uma força fria, uma abstração matemática ou um princípio geométrico distante do homem. Ele escreve: e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para a sensibilidade filosófica grega, que via a matéria como uma prisão inferior da qual a alma deveria se libertar, a ideia de que o Logos supremo pudesse assumir a fraqueza da carne humana, chorar a morte de um amigo, sentir fome e sangrar era uma heresia intelectual completa. Mas para a angústia existencial do homem antigo, era a resposta definitiva. A eternidade havia invadido a história. Aquilo que a filosofia buscava desesperadamente na abstração agora tinha um rosto humano, podia ser tocado e ouvido. O princípio ordenador do cosmos tornou-se uma pessoa histórica. O anúncio de João não se limitava a personificar a razão cósmica. Ele resolvia de um único golpe a antiga angústia do miasma, a mancha da culpa que os gregos tentavam lavar com o sangue de incontáveis touros e bodes nos altares de seus deuses temerosos. O Logos encarnado não veio apenas para ensinar ou para ser contemplado. Ele assumiu a nossa própria carne e, com ela, o peso de toda a fratura da humanidade. Aquele que governava as estrelas tornou-se a própria expiação. Na cruz, o débito cósmico que os gregos tentavam desesperadamente pagar por meio de rituais e oráculos foi definitivamente liquidado. Não há mais necessidade de sacrifícios para afastar a ira de um Olimpo caprichoso, nem de nos perdermos na frieza de uma razão puramente abstrata que nos deixa órfãos de significado. Ao unir a busca da razão grega à revelação da redenção judaica, João apresenta o veredito final da história. O anseio universal por ordem, verdade e perdão não encontra seu porto seguro em uma tese filosófica, mas no encontro com uma pessoa. O cosmos não está mais à deriva, a culpa foi expiada e o Logos tem nome: Jesus de Nazaré. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal. Nós estamos começando a ter vídeo toda semana como esse, com teses profundas a respeito da nossa realidade e das coisas que nós observamos. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ateu de condomínio que nunca leu Nietzsche, nunca leu Platão, nem entende qual é a complexidade do texto bíblico e a complexidade da nossa civilização ocidental. Por hoje é isso, eu aguardo você no próximo vídeo.